Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal de José. Hoje iniciando o nosso encontro de um modo diferente, porque eu quero começar aqui as nossas análises com uma pergunta dirigida a você. Você hoje, quando acordou, você já conversou com alguém, você saiu às ruas, você trocou ideia com alguma pessoa que você conhece, com algum familiar, você já conversou com alguém pelo WhatsApp? E se essa pessoa ajudou a derrotar o que nós vimos aqui no nosso país durante 4 anos, você cumprimentou essa pessoa? Se a pessoa estava perto de você, essa pessoa merece um grande abraço, merece um aperto de mão, merece uma consideração. Porque todas essas pessoas, junto com todos nós, ajudamos ao Brasil a voltar a um nível de sanidade que a gente perdeu durante 4 anos. É só você olhar agora nos jornais, você sai procurando, você não vai ver declarações em destaque da Damares, da Michele, do ex-presidente da República, dos filhotes do presidente da República, dos pastores do presidente da República, dos deputados do ex-presidente da República, melhor dizendo, né? Isso já recoloca todas as nossas atenções num outro patamar. Então, hoje, se você ainda não cumprimentou alguém que ajudou a derrotar a figura do ex-presidente da República, ainda está em tempo. Você pega o seu WhatsApp e dê um bom dia, mande um recado para alguém, faça uma ligação e diga, olha, eu estou te ligando, eu estou te mandando uma mensagem, grave um áudio para te agradecer, porque você pode até não estar percebendo, mas nós já estamos num outro patamar. E são sobre essas questões, sobre esse novo patamar que nós estamos agora no Brasil, que agora a gente vai conversar sempre em espaços como o nosso Portal do José. Eu quero fazer a minha parte, então eu te agradeço. Muito obrigado por você estar aqui, por você estar antenado com a realidade brasileira, você ter conversado com outras pessoas sobre política, você ter conversado sobre processo eleitoral, porque você também é muito responsável por tudo aquilo, de novo, que vai começar a acontecer aqui no nosso país. Mas só ter votado não basta, né? Agora a gente tem um papel um papel ativo, de estarmos cobrando o governo, estarmos dialogando, estar conversando com outras pessoas, de estar divulgando os nossos vídeos, as nossas análises, enfim, da gente estar também aprendendo para poder retransmitir o conhecimento, enfim, estamos num novo patamar. Bom, então eu vou conversar com vocês sobre uma questão objetiva, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever, você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe os nossos outros vídeos também, que é muito importante também. Participe aqui dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. E se puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você aqui ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, notícia econômica, que agora diz respeito àquilo que vai acontecer quando você for à feira, você for ao supermercado, você for em algum lugar para fazer alguma compra, você for utilizar de algum serviço. A notícia é essa aqui. Vamos ver se dá para pegar aqui. Acho que está dando para vocês pegarem a notícia aqui, né? Meu óculos até saiu do ar aqui, do lugar aqui. Lula silencia e PT ataca propostas de Haddad, que pode sofrer terceiro revés. Ministro da Fazenda defende reoneração dos combustíveis, ideia combatida pelo partido. Decisão que será tomada pelo presidente vai medir força do chefe da economia no governo. Gente, de fato está acontecendo já um dilema, porque se o presidente Lula quis colocar alguém no Ministério da Fazenda, né, que tivesse uma postura de uma preocupação maior com o social, alguém com experiência em alguma área importante da administração pública para ajudar a termos transformações aqui no nosso país, esse quadro não pode simplesmente se amoldar a toda uma lógica de política econômica que tem feito com que o Brasil não saia dessa desigualdade social durante décadas aqui no nosso país. A gente tem alguns remendos, tem algumas políticas públicas que funcionam, alguns setores da sociedade que acabam sendo beneficiados, são contemplados, mas o nosso abismo social continua gigantesco. E sem enfrentar a questão da economia, nós não sairemos dessa situação. Ou a gente vai ficar contente apenas com o governo cosmético, um governo que faça um programa aqui, que faça uma melhoriazinha acolá, que beneficie um setor, que melhore alguma coisinha, que mexa com algumas pessoas na sociedade e está tudo resolvido. Não. As nossas chagas são muito profundas e elas, para serem enfrentadas, elas vão precisar de uma mexida muito forte na economia.
Porque não é possível, numa lógica onde o andar de cima, o super andar, quem está lá no topo da pirâmide, continue a concentrar uma riqueza do Estado brasileiro, da nossa nação, de uma forma absolutamente inaceitável e a maior parte da população continue a sofrer todas as agruras que um país em desenvolvimento, um país atrasado, um país com esse abismo social que a gente vive, tem todos os dias, né? Então aqui a matéria, inclusive eles colocam aqui uma parte muito interessante mostrando que esse dilema entre a visão do Haddad, que parece que está cada vez mais procurando se amoldar a esse modelo, que é o modelo neoliberal de política econômica que países como o Brasil têm seguido durante tanto tempo, né? Então, ele está sofrendo esse tipo de oposição. Aqui o Jornal Estado de São Paulo, eles colocam aqui quatro mensagens publicadas no Twitter desses quadros do PT. O primeiro é do próprio PT mesmo, né? PT na Câmara. A política de preços implantada pelo golpe faz o povo pagar em dólares combustíveis produzidos aqui no Brasil em reais. A tal PPI só favorece a indecente distribuição de lucros e dividendos da Petrobras. Deputada Gleisi Hoffmann, presidenta do PT Brasil. Aí depois, essa foi uma publicação dela enquanto presidenta do PT. Aí tem uma publicação dela enquanto personagem, agente político, né? Diz ela aqui no Twitter dela: antes de falar em retomar tributos sobre combustíveis, é preciso definir uma nova política de preços para a Petrobras. Isso será possível a partir de abril, quando o Conselho de Administração for renovado, com pessoas comprometidas com a reconstrução da empresa e de seu papel para o país. Perfeito, foi isso que foi debatido, que foi colocado durante a campanha eleitoral. Aqui tem mais um Twitter, acho que dá para tentar colocar aqui em destaque, do Zeca Dirceu, deputado federal, né? Ele diz o seguinte: nos últimos anos, a Petrobras foi usada para gerar altos dividendos aos acionistas. Além disso, soma-se a má condução do governo Bolsonaro, que provocou em vários momentos a elevação do preço dos combustíveis. Aí tem aqui o do Gilmar Tato. A Petrobras foi construída com dinheiro do povo brasileiro. Muita gente esquece disso, né? Que as empresas públicas que estão aí, as estatais, foram construídas com sangue, com trabalho, com suor de gerações que nos antecederam. Toda a sociedade brasileira construiu esse patrimônio. E aí a gente chega e vê esses abutres, os assassinos econômicos, os negociantes, os falsários, os vigaristas, dilapidando, depredando tudo aquilo a preço de banana que foi construído com esse sacrifício do povo brasileiro. Diz aqui o texto do Gilmar Tato: a Petrobras foi construída com dinheiro público, dinheiro do povo brasileiro. A inflação alta, os juros proibitivos e o baixo crescimento econômico herdados de Bolsonaro não permitem o fim imediato da desoneração de combustíveis, mas uma nova política de preços para a empresa se faz urgente. Então, a gente está vendo um debate real entre isso que está aqui colocado aqui na manchete aqui do Estado de São Paulo, um debate real entre uma posição econômica, meramente econômica, e a posição política. E aí vai caber ao presidente Lula decidir para que lado o barco vai navegar, né? Se ele vai ser apenas um personagem que também se amoldará a essa lógica que o mercado quer estabelecer, ou seja, que a política de preços da Petrobras siga os preços internacionais e, portanto, penalizando o consumidor brasileiro e dando dividendos para os acionistas estrangeiros. Aí eu já até fiz um programa aqui com vocês, né, mostrando que 40% dos acionistas estrangeiros pertencem a fundos de investimento de funcionários de empresas públicas no estrangeiro, na Inglaterra e nos Estados Unidos especificamente, né, ou majoritariamente. Então, tudo aquilo que a gente paga a mais nos combustíveis aqui no nosso país, que gera mais inflação, gera um custo de vida maior, acaba beneficiando o aposentado que trabalhou, que contribuiu com a sua empresa pública lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra. Na maior parte são servidores públicos também nesses países, né? Então, é uma situação absolutamente inaceitável e isso foi colocado durante a campanha. Agora, isso não vai dar para ser varrido para baixo do tapete.
Porque se o presidente da República ele concordar com essa visão econômica, que olha, tem que seguir o preço de mercado, vamos penalizar o povo mesmo nesse momento, vamos perder popularidade, mas é o mercado, não vamos contrariar o mercado, não vamos romper contratos, enfim. Se o governo se curvar essa lógica, de fato a gente não deve esperar grandes transformações aqui no nosso país. Mas se aquilo que a ala política está defendendo, e que a sociedade brasileira, não é só o PT não, todas as pessoas que discutem esse tema de energia aqui no nosso país, o que foi feito desde o governo Temer e o governo Bolsonaro, todas essas pessoas concordam que não é possível a gente ter o sistema de energia aqui no nosso país atrelado a valores estrangeiros. Gente, talvez você não saiba, mas as empresas de energia elétrica aqui no Brasil, a maior parte delas que foi privatizada para empresas estrangeiras, elas têm na sua formação contratual uma lucratividade na moeda estrangeira. Ou seja, a Light no Rio de Janeiro ela tem que ter lucro em euro. Se os acionistas estrangeiros não tiverem o lucro esperado, a tarifa sobe, a tarifa vai subindo. Aqui no Rio de Janeiro, a água foi privatizada por uma empresa de Singapura e o Banco Itaú. Se eles não tiverem lucratividade em moeda estrangeira, vocês acham que o banco vai botar dinheiro em serviço público para perder? Né? Então, se eles não tiverem uma lucratividade acima do esperado, né, eles aumentam a tarifa da água também. É assim no serviço de uma maneira geral. Se você comparar o preço que nós pagamos aqui na telefonia, no combustível, na energia, na água, os nossos preços aqui eles são infinitamente superiores proporcionalmente ao que se paga fora do Brasil. O Bolsonaro, naquele discurso idiota dele, que muita gente ainda acredita, ele dizia, olha, a gasolina no Brasil está um preço mais barato que em grandes países. Bom, mas ele coloca o preço em dólar. Ele só esquece de dizer que na Inglaterra, por exemplo, se o preço do combustível está o mesmo aqui no Brasil, se o preço da gasolina em euro está o mesmo aqui no Brasil, o salário mínimo na Inglaterra é 11 vezes maior do que o salário mínimo aqui no Brasil. Então, essa calhordice toda que foi colocada o tempo todo por essa gente precisa ser desmontada agora uma por uma, para que a gente de fato tenha no nosso país um presidente da República que consiga colocar o nosso país num caminho de emancipação econômica, porque se nós tivermos uma emancipação econômica, uma mudança na estrutura econômica do Estado brasileiro, sobrará mais dinheiro para investimentos em situações que ainda são parte de um abismo social que nós temos no nosso país. Como é que vai se fazer um grande programa, uma cruzada a favor da educação no nosso país para colocar todas as crianças em tempo integral, reforçar os salários de professores, estruturas de escolas, sem recursos públicos? Quando vocês pegam o orçamento da União, a maior parte do orçamento do nosso país não vai para a educação. A educação recebe em torno de 5% do que a gente gasta, do que o Brasil está gastando com pagamento de juros. Então o Brasil não vai caminhar para frente se essas situações não forem enfrentadas. E se a gente tiver um ministro da Fazenda que seja muito mais alinhado com essas ideias lá do Campos Neto, do Banco Central, do Paulo Guedes, da equipe do Paulo Guedes, das organizações Globo, do Grupo Bandeirantes, enfim, dos grandes bancos aqui no nosso país, se nós tivermos essa realidade, de fato, nós vamos ter que fazer oposição ao governo que a gente elegeu, que é um paradoxo absoluto, né? A gente mudou o nosso país, a gente conseguiu se livrar dos insanos, mas a gente vai continuar com o mesmo tipo de política, essa lógica escravocrata no campo econômico. Então, gente, não dá para a gente economizar críticas nesse capítulo, não. Esse é o dever de todos nós aqui. Nós temos responsabilidade, já que nós ajudamos a eleger um governo, inclusive para as pessoas que a gente defendeu essa mudança aqui no nosso país, nós devemos também a nossa parcela, nós temos a nossa parcela de responsabilidade no que está acontecendo. O governo eleito por um povo não é uma figura autônoma, né? Foi eleito agora que se dane o povo, agora não temos mais compromisso. Não. O compromisso é contínuo. Esse é um processo de politização que a gente precisa ajudar a acontecer aqui no nosso país, tá bom? Então, como vocês viram, eu espero que você já tenha dado tempo de você já mandar um abraço para o seu amigo, para a sua amiga, ter dado um beijo, por ter ajudado a mudar essa lógica, da gente ter se livrado dessa gente. Mas agora a gente vai estar marcando em cima também, né? Vamos aqui acompanhar, porque senão essa gente toda que a gente jogou para o lixo da história, eles podem ousar a tentar
voltarem para o poder aqui no nosso país, tá bom? Mais tarde eu encontro vocês, porque tem muito assunto acontecendo no Brasil. Um grande abraço, tchau.